criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 26 de agosto, 25 de agosto de 1929. Jesus criou o germe do Fiat Divino ao formar o Pai Nosso. Virtude que tem a luz. Estava a pensar no Fiat Divino e em como seu reino se podia estabelecer sobre a terra. Me parecia impossível, primeiro porque não há quem se ocupe de fazê-lo conhecer. E se alguma coisa se diz ou se projeta, tudo fica em palavras. Mas os atos estão, quão distantes. E quem sabe que geração terá o bem de conhecer o que concerne aos conhecimentos da divina vontade e seu reino. Segundo, me parece que a terra não está preparada. E creio que para ter um bem tão grande, que o reino da divina vontade, seus conhecimentos dominem a terra, quem sabe quantos prodígios se necessitam antes. Quem sabe quantos prodígios se necessitam antes. Mas, enquanto isto e outras coisas pensava, o meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e me disse. Então, ela não viu o que Jesus via, né? Ela não viu o que Jesus via. Tem um trecho que ele fala isso. Ah, minha filha, você não vê o que eu vejo. Que ele já viu o que ia acontecer agora, né? O que ia acontecer no futuro. Aí ela estava desanimada. Como assim? Como que vai acontecer esse reino? Eu não vejo, né? Não vejo, só vejo, tudo fica em palavras. Não vejo os atos, né? Os atos, as coisas acontecer. E imagina, no período de guerra, ela falava assim, como que vai acontecer um reino da divina vontade, sendo que ela veio no mundo do jeito que estava, né? Em guerra. A terra não está preparada. Quantos prodígios se necessitam antes? Mas Deus está fazendo, né? Fez e está fazendo e vai fazer. Aí ele falou, minha filha, tu deves saber que minha vinda à terra e tudo que eu fiz na redenção, minha mesma morte e ressurreição, não foi outra coisa que um ato preparatório ao reino de minha divina vontade. Minha filha, tu deve saber que minha vinda à terra e tudo que eu fiz na redenção, tudo que ele fez na redenção, minha mesma morte e ressurreição, não foi outra coisa que um ato preparatório ao reino de minha divina vontade. A morte da vontade humana, vida na divina vontade. E interessante que o pessoal tá falando muito esses dias do Santo Sudário, né? E aí eu tava lendo ontem um cara falando, uma reportagem assim, uma matéria de um cineasta que desde 1978 que ele estuda o Santo Sudário para poder fazer um documentário, olha só. Ele estuda o Santo Sudário desde 1978 para poder fazer um documentário falando que o Santo Sudário é uma farsa. E aí ele nunca conseguiu provar isso. Ele nunca conseguiu provar que o Santo Sudário é uma farsa. Aí agora ele tá lá na internet falando que ele se converteu ao cristianismo porque ele não consegue provar que o Santo Sudário é falso, que ele não conseguiu, ele passou anos e anos e anos da vida dele inteira estudando para poder provar isso, e ele chegou à conclusão que é verdadeiro. E ele se converteu ao cristianismo e falou, ele chegou à conclusão, Deus iluminou a mente dele, né, que só Deus para fazer isso, que realmente a ressurreição aconteceu. Essa conclusão dele. Não tem outra explicação. Foi um homem que morreu, foi Jesus que morreu, foi realmente o que está na Bíblia, é o que está na Bíblia. Ele foi
envolvido com aquele tecido, aquele lençol, e na hora da ressurreição, ele ressuscitou e deixou a marca na hora da ressurreição. A luz que saiu do corpo dele deixou a marca no sudário. Aí ele falou que se converteu. E agora agora eu não sei, porque, né, agora que saiu a matéria, mas ele fala que paga não sei quantos milhões para quem conseguir fazer a mesma coisa, tipo assim, fazer colocar a imagem de uma pessoa num lençol de linho sem usar tinta, sem usar tinta. E ninguém nunca conseguiu fazer isso. Enfim, tá, eu lembrei dessa história, né? Que Jesus está falando tudo que ele fez, a ressurreição e tudo que ele fez, a morte e a ressurreição, é um ato preparatório para o reino da divina vontade. Tudo que ele fez. E ele ainda deixou essa prova material assim da ressurreição, né? Porque para algumas pessoas tem muita gente que precisa de uma prova material para poder acreditar que Jesus veio, que Jesus ressuscitou. Tem gente que precisa. E ele deixou. Ele deixou, tá aí, o sudário. O santo sudário. Tem gente que só acredita se for uma prova científica, né? E ele é tão bom que deixou. Um milagre. Então, tudo o que ele fez não foi outra coisa que um ato preparatório ao reino de minha divina vontade. E quando formei o Pai Nosso, formei o germe do reino do meu Fiat divino entre as criaturas. Ele pede ao Pai, né, que venha, ele fala, que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. E a gente, quando reza o Pai Nosso, chega essa informação para nós, para a humanidade. Vai acontecer um reino de Deus na terra. Ele deixou essa sementinha, né? Esse pensamento, essa notícia, essa notícia na terra. Que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Ele deixou essa oração para a gente já saber que vai acontecer isso. Porque se ele não tivesse deixado, como que a gente ia ter esse anseio, digamos assim, esse anseio de ter um reino de Deus na terra? Se Jesus não tivesse falado sobre isso, Jesus não fala desse assunto, não toca nesse assunto, não deixa claro isso. A gente entender assim, o que é que os apóstolos iam espalhar de notícia, né? Qual que ia ser a notícia que ia se espalhar? Não ia ter essa notícia sobre o reino. Então ele já deixou, desde que ele esteve na terra, ele já deixou essa notícia. Vai ter um reino de Deus na terra. E a gente já vem desde que ele veio com essa informação na nossa alma. Um reino de Deus na terra. A vontade de Deus na terra, assim na terra como no céu. Formei o germe do reino do meu Fiat divino entre as criaturas. E se eu, quando eu falo, crio, e do nada faço sair as obras maiores, belas e maravilhosas, muito mais quando, com o império da minha oração falante, tenho virtude de criar o que quero. A palavra dele é criativa. Tudo que ele fala, ele cria. A palavra dele não é só uma palavra vazia. Quando Deus fala, não é só um desejo, assim, um desejo, algo, um sonho, igual quando a gente fala, eu gostaria, né? Um exemplo assim, a gente fala, eu gostaria de, sei lá, de qualquer coisa. Eu gostaria de viajar o ano que vem. Mas isso não é uma coisa certa, não quer dizer que vai acontecer. Um exemplo assim, o que a gente fala, a gente não cria. Mas Deus, o que ele fala, ele cria.
Então, quando ele fala, ele criou tudo com uma palavra. Então, quando ele falou, ele cria, ele fala e cria do nada as obras maiores, belas e maravilhosas. A gente vê a criação. O homem. Então, muito mais quando com o império da minha oração falante tenho a virtude de criar o que eu quero. Então, ele criou o reino da divina vontade na terra com a oração dele, não é só um desejo de Jesus que não sabe se vai acontecer, não foi um desejo dele, assim, que é uma coisa incerta. Vai depender. Eu tô falando aqui, eu desejo, mas vai depender de muita coisa para acontecer, pode ser que não dá certo. Não é assim. Quando ele fala, ele cria. Que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Está feito. Por isso, o germe do reino de meu querer foi criado por mim, a semente, no ato em que rezava, formando e recitando o Pai Nosso. No ato em que rezava, formando e recitando o Pai Nosso. E se o ensinei aos apóstolos, foi para que a igreja, ao recitar-lhe, pudesse regar e fecundar este germe. E dispor-se a modelar sua vida segundo as disposições de meu fiat divino. Por isso, o germe do reino de meu querer foi criado por mim no ato em que rezava, formando e restando o Pai Nosso, como se fosse uma sementinha. E quando a igreja reza e recita o Pai Nosso, ela está regando essa sementinha. Então, essa sementinha está sendo regada há 2000 anos. Foi regada pela igreja há 2000 anos. Toda missa a gente reza o Pai Nosso. Toda missa reza-se o Pai Nosso. E ali, o padre reza o Pai Nosso. Os fiéis acompanham, mas ali é o padre rezando o Pai Nosso. É Jesus rezando. Porque o padre, ele é persona Cristo, né? Cristo em pessoa rezando o Pai Nosso. Em todas as missas. E as pessoas rezando o Pai Nosso. Está regando essa semente. E reafirmando o que Jesus falou. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. E dispor e modelar sua vida segundo as disposições de meu fiat divino. Como a igreja vai modelar a sua vida, as pessoas, as almas vão modelar a vida segundo as disposições do meu fiat divino. Qual a disposição do fiat divino? Que a vontade dele seja feita assim na terra como no céu. Essa santidade já está revelada no Pai Nosso. A santidade a santidade divina, viver na vontade divina, já está revelado no Pai Nosso. Que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Então, não tem, quando se fala dessa santidade, se alguém duvidar, né? Não tem isso não, isso é uma coisa nova, não existe isso não. Está no Pai Nosso. Jesus falou que a vontade dele seja feita assim na terra como no céu. Assim como é feito no céu. Essa é a vontade dele. Então a gente ou reza, se a gente reza essa oração e medita nela, vai entender que a vontade de Deus é que a gente viva assim como se vive no céu. Modelar nossa vida segundo as disposições de meu fiat divino. Meus conhecimentos sobre ele, minhas tantas manifestações, desenvolveram este germe. Aí vem, a igreja ficou regando essa semente na oração do Pai Nosso, rezando o Pai Nosso. E agora vem as manifestações. As manifestações, o livro do céu. Os conhecimentos sobre o Fiat Divino, as manifestações sobre ele.
desenvolveu este germe. Então, a semente, como se fosse, abriu. Que a semente, a gente coloca uma semente lá na terra, coloca a terra, uma semente de, sei lá, de um feijão. A gente vai regando, regando, aí chega um momento que ele abre, aquela casquinha sai e começa a aparecer a folha. Então, a manifestação, os conhecimentos sobre o feixe divino, desenvolveu o germe, ele está se abrindo, crescendo. E como foram acompanhados pelos atos feitos por ti em meu querer, os conhecimentos e os atos da Luísa feitos na divina vontade, formaram-se tantos grãos de formar uma grande massa, da qual cada um pode tomar sua parte, sempre e quando quiserem, para viver da vida da divina vontade. Meus conhecimentos sobre eles, minhas manifestações, desenvolveram este germe, e como foram acompanhados pelos atos feitos em ti, formaram-se tantos grãos de formar uma grande massa. Se formou grãos, quer dizer que a árvore cresceu, que a sementinha deu fruto. Porque para formar mais grãos, que ele fala, ele colocou o grão, o germe, que foi o Pai Nosso. E a igreja ficou regando, rezando o Pai Nosso. As manifestações e os atos feitos pela Luísa desenvolveu este germe e formaram tantos grãos. Então ela frutificou, então esse germe já deu fruto. Para formar outros grãos, a árvore tem, imagina um pezinho de feijão. Ele é regado. Aí ele desenvolve, cresce e se torna um pé de feijão ali. Para formar outros carocinhos de feijão, sementinha, ele tem que ter crescido, tem que ter se desenvolvido, tem que estar aquele, esqueci o nome, que sai os outros grãozinhos de feijão. Então é uma árvore que se desenvolveu. Aí formou outros grãos. E aí desses grãos, a gente pega, as outras almas comem esses frutos, esses grãos e vai formando outros. Formaram-se tantos grãos de formar uma grande massa. Então formou um monte de grãozinho a partir desse germe. É a história lá a parábola do semeador. Quando ele joga o grão numa terra fértil, ela dá fruto 100 por 1. Então, um grãozinho gera 100 grãozinhos. 30, 100, não sei o que ele fala lá, quando cai numa terra fértil. Então, esse grão caiu numa terra fértil e gerou mais. Aí a gente pega esse grãozinho, essa sementinha lá do que a Luísa fez, dos atos dela, desses conhecimentos, e vai formando mais e vai se expandindo o reino, da qual cada um pode tomar sua parte, sempre e quando quiserem, para viver da vida na divina vontade. Então, esses atos que ela fez, esses frutos que deu à vida dela, a gente se alimenta para poder viver na vontade divina, para viver da vida da divina vontade. A gente não pega os conhecimentos que ela escreveu, esse ato que ela fez de escrever, de entender, de meditar, entender e colocar tudo no livro. A gente se alimenta dessa vida que ela deixou, desse conhecimento que ela escreveu, para viver na vontade divina. É como se o livro do céu fosse uma árvore, né? Os grãozinhos, os frutos dessa árvore. Formaram-se tantos grãos para formar uma grande massa, da qual cada um pode tomar sua parte. Cada alma pode ir lá e tomar sua parte. Se alimentar desses conhecimentos, sempre e quando quiserem, para viver da vida na divina vontade. Assim que tudo está, minha filha,
os atos mais necessários. Está o germe criado por mim, porque se não está o germe, é inútil esperar a planta. Mas se há a semente, o trabalho que se necessita, a vontade de querer o fruto daquela semente, é certo que se terá a planta. Porque tendo o germe, tem-se em seu poder a vida da planta daquela semente. Está quem regar este germe para fazê-lo crescer. Cada Pai Nosso que se recita serve para regá-lo. Estão minhas manifestações para fazê-lo conhecer. Só se necessita quem se ofereça a fazer de arauto, e com ânimo sem temer nada, enfrentando sacrifícios para fazê-lo conhecer. Então já está tudo pronto. Ele deixou o germe. Não existe uma planta, você não vai colher feijão se não tiver o grãozinho de feijão para plantar. Ah, você quer um feijão orgânico sem um feijão orgânico que não tenha, não seja lá transgênico. Senão, você não vai comer feijão puro, orgânico, sem ser transgênico, se não tiver a semente. Não adianta, você pode plantar, se pegar uma semente, um feijão transgênico, vai sair feijão transgênico. Para ter uma árvore tem que ter a sementinha. Se tem a semente, e tem a pessoa para regar, e tem a água para regar, e tem o sol para brilhar lá nessa árvore, vai ter a planta. Se tem a vontade de querer o fruto daquela semente, é certo que se terá a planta. Se você cultivar, e regar e cuidar, vai ter a planta. Ou então ele está falando, o essencial já foi feito, o germe que ele deixou. Que é tudo que ele fez na redenção, tudo que ele fez é o germe. Aí veio a igreja e regou, porque não tem como, sem a água para regar, não tem fruto. Cada Pai Nosso, aí é certo que terá a planta, porque tendo o germe, tem-se em seu poder a vida da planta daquela semente. O germe tem, que é o que Jesus fez. Se tem quem regue essa semente, está quem rega este germe para fazê-lo crescer, também temos esse ponto que foi: cada Pai Nosso que se recita serve para regar. Cada Pai Nosso que se recita é regar essa semente, esse germe que Jesus deixou. Então tem a água. Estão minhas manifestações para fazê-lo conhecer. Estão minhas manifestações para fazê-lo conhecer, que é o livro do céu. Só se necessita quem se ofereça a fazer arauto. Então, a árvore está plantada, já deu, já está lá. Só se necessita alguém para falar, gente, tem essa árvore. Venham se alimentar. Venham se alimentar, já tem a árvore. A gente vai lá e come. Ele falou, né? Os seus atos e as manifestações fez essa semente se multiplicar. Então já tem a árvore, já tem lá a semente, os frutos. Então o que que precisa então? Só se necessita quem se ofereça a fazer de arauto, de anunciador, e com ânimo, sem temer nada, enfrentando sacrifícios para fazê-lo conhecer. Então a gente está aqui fazendo isso. Falando, ó, tem essa planta aqui, árvore da vida. Quem quiser vir, venha comer. E ele falou aqui, ó, quem quiser formar esses tantos grãos, da qual cada um pode tomar a sua parte, sempre e quando quiser, pode vir comer à vontade. Quando você quiser, para viver da vida da divina vontade. Então só falta comer, provar e falar disso. E mostrar para as outras pessoas. Tá aqui, ó. Enfrentando sacrifícios para fazer conhecer. Assim que a parte substancial está, no máximo se necessita o menos, ou seja, a parte superficial. E teu Jesus saberá fazer esse caminho para encontrar aquele que cumprirá a missão de fazer conhecer em meio aos povos minha divina vontade.
Então a árvore está pronta, está tudo pronto, só falta conhecer, tomar desses frutos. E ele falou, a parte substancial, que é a árvore, está pronta, falta a parte superficial, que é fazer conhecida. E teu Jesus saberá fazer esse caminho para encontrar aquele que cumprirá a missão de fazer conhecer-me aos povos minha divina vontade. E ele já fez e está fazendo. O Santo Anime de França foi um, né? Aí tem todas as pessoas que se envolveram na, na publicação do livro, na tradução, no estudo lá na igreja, lá no Vaticano, no estudo do livro do céu, para poder, os teólogos lá, tudo isso foi Jesus. Tudo isso foi com tudo que aconteceu. Se a gente tem o livro do céu hoje na mão aqui, em PDF, é porque teve um monte de pessoas que trabalharam para isso, que Jesus usou, né? Ele falou que é o que ele falou, que seu Jesus saberá fazer o caminho para encontrar aquele que cumprirá a missão de fazer conhecer-me aos povos minha divina vontade. Então, várias coisas já aconteceram, né? O livro do céu está aqui na nossa mão. E o livro estava, Jesus manifestou, a Luísa escreveu, mas estava lá num caderno escrito a caneta que ela escreveu. Caneta, nem sei se foi caneta ou se foi tinta. Não sei se tinha caneta na época que ela escreveu. Enfim, tava lá, em papel, em tinta, na casa da Luísa. Esse livro chegou no Vaticano. Esse livro saiu ali o original. A gente não tá com o original aqui na mão, a gente tá com o PDF. Para chegar no PDF quer dizer que foi digitalizado, não sei como. Então, teve um monte de coisa para acontecer, um monte de coisa para esse livro estar aqui no meu computador agora. Então, Jesus está trabalhando, ele cumpriu essa palavra, ele está cumprindo. Agora, o que falta? Aí saiu da casa da Luísa, chegou no Vaticano, depois que digitalizou e colocou, e ainda alguém colocou na internet, aí agora tem que ser conhecido. Então, a gente faz isso, lê e divulga esse livro. Por isso, por sua parte, não coloque nenhum obstáculo. Faça o que puder e eu farei o resto. Ele está fazendo, ela fez o que ela pôde, escreveu, colocou com a tinta, lá no caderninho dela. E ele está fazendo o resto, que chegou no Vaticano, foi digitando, não sei todo o processo em detalhe, mas chegou no Vaticano, foi estudado, foi digitalizado. E está aqui na nossa mão, nosso celular. Ele fará o resto. Quanta coisa ele fez, quanta coisa teve que ser feita para a gente estar agora num grupo do WhatsApp estudando esse livro. Quanta coisa teve que ser feita. Na época que escreveu, não tinha internet, não tinha os meios de comunicação como a gente tinha hoje. E foi tudo Deus, porque quem dá inteligência para o homem fazer essas coisas incríveis, os meios de comunicação, é Deus. Então, foi tudo ele. Ele falou, vou fazer o resto. E ele fez com, meu Deus, como é que fala a palavra? Esqueci. Ele fez de um jeito esplêndido. Internet, meios de comunicação, assim, pra gente ter o livro do céu na nossa mão, assim, na palma da mão. Todo o livro do céu, os 36 volumes, que tava lá na casa da Luísa, escrito com tinta, num monte de papel. Imagina um monte de papel que era. E agora tá na palma da nossa mão. Meu Deus, é incrível. Uau! Toda vez que Jesus fala isso, de que eu vou fazer o resto, você não tá vendo o que eu vejo só a internet. Eu vejo a internet, eu falo, meu Deus, incrível a internet. E não só a internet, porque as redes sociais, o YouTube, o WhatsApp, pra gente se comunicar, assim, porque não sei quanto tempo tem o WhatsApp, não sei, tem pouco tempo, é coisa. A nossa forma de comunicação hoje é muito incrível.
né? A gente poder falar aqui, o outro escutar lá, e isso para divulgar o livro do céu é perfeito. Então ela não via isso, ela não tinha como nem Jesus explicar para ela isso. Como que Jesus ia explicar para ela e falar, Luísa, não preocupa não, tá? Porque imagina Jesus falando isso para ela, como que ela ia entender isso? Ele falando para ela em 1929, não preocupa não, que o livro do céu vai estar na palma da mão das pessoas. Eu vou fazer de um jeito que o livro do céu vai estar de um jeito que vai ter os 36 volumes, vai caber na palma da mão os 36 volumes do livro do céu. Como que ele ia explicar isso para ela? Então, ele só falou, não preocupa não que eu vou fazer o resto. Vou dar um jeito. Ixi, deu mesmo. E deu mesmo, meu Deus, incrível. Por isso, por sua parte, não coloque nenhum obstáculo. Faça o que puder e eu farei o resto. Você não sabe como manejarei as coisas. E não tinha como ele explicar para ela. Você não sabe como eu manejarei as coisas e exporei as circunstâncias. Por isso chega a duvidar. Pensa que meu Fiat não será conhecido e seu reino não terá sua vida sobre a terra. Então, ele fez de tudo e está fazendo ainda. Claro que ele vai sempre precisa sempre requer a vontade do homem, né? Tem a internet, tem tudo, tem as manifestações, tem o livro do céu na palma da nossa mão, tem o YouTube, tem o WhatsApp, tem tudo, tem as redes sociais, tem tudo preparado. Falta a vontade do homem de querer conhecer, de querer divulgar. E ele achou almas que querem fazer isso, estão fazendo, a gente está aqui fazendo. Então, tá tudo pronto, tudo pronto. Precisa da vontade do homem de querer conhecer e viver isso. Então, aí, quem quiser tá aqui, né? Quem quiser conhecer, tá na internet. Tem site, livrodocéu.com.br, imagina. Não tem desculpa, né? Tá tudo disponível, assim, no toque das mãos. Só precisa disso aqui que ele falou, né? Está sem regar o Pai Nosso. Só se necessita, é o que ele falou aqui, só isso que precisa. Ainda mais hoje, é só isso que precisa, que o resto já está tudo pronto. O livro do céu está aqui, prontinho, na nossa mão. Só se necessita quem se ofereça a fazer de arauto. Que ofereça sua voz, que ofereça suas redes sociais, que ofereça sua conta no YouTube para fazer isso. Que queira falar disso e viver, né? Porque quem vai falar tem que viver. Vou falar de uma coisa que eu não estou vivendo. Só se necessita de quem se ofereça e fazer de arauto, e com ânimo, sem temer nada, enfrentando sacrifícios para fazê-lo conhecer. Só isso que necessita. Depois me abandonei toda no querer divino para seguir seus atos. E aí ela é muito incrível, né? Porque ela fica nessa dúvida, será que vai dar certo esse negócio? Será que vai acontecer? Aí Jesus vem e fala para ela e ela se abandona. Ela não fica nessa, né, na dúvida dela. Ela se abandona. Se abandona. E a gente faz a mesma coisa. Às vezes pode ter na nossa alma esse mesmo questionamento. Ah, será que a gente está divulgando o livro do céu, falando, partilhando, mas será mesmo que isso vai acontecer? Aí Jesus fala a mesma coisa para você. Não duvide. Ele falou, quando ele fala, ele cria. Então não tenha dúvida. E você se abandona no querer divino e segue os atos. Segue os atos, segue os seus atos. E meu doce Jesus acrescentou: Minha filha, quem se põe na unidade de meu querer se põe na luz. E assim como a luz tem virtude de descer no baixo e de se estender como manto de luz sobre cada coisa que investe, assim tem virtude de elevar-se ao alto e de investir com sua luz o que no alto se encontra. Assim, quem se põe na luz do meu Fiat, na sua unidade de luz,
Com as suas ações se estende no baixo de todas as gerações, e com seu ato de luz investe a todos para fazer bem a todos. Se eleva no alto, investe todo o céu para glorificar a todos. Por isso, em minha divina vontade, a alma adquire o direito de poder levar a todos a luz do eterno Fiat, com o dom de seus atos multiplicados por quantos o queiram receber. Quem se põe na unidade de meu querer se põe na luz e alcança tudo. A luz alcança tudo. A luz alcança o passado, presente e futuro. O que Jesus fez, os atos que ele fez, alcançou o passado, presente e futuro. Você não está sendo alcançado pelos atos de Jesus? Sim, a geração agora está sendo alcançado pelos atos de Jesus, por tudo que ele fez. Quem entra na unidade do Fiat, entra nesse âmbito de alcançar passado, presente e futuro, de alcançar o céu, de alcançar o céu, de alcançar alcança as almas aqui da terra, alcança as almas do purgatório, alcança os bem-aventurados. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.